De volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, hoje discutindo a redução da maioridade penal. O assunto já esteve por aqui várias vezes, mas carece de muita discussão, evidentemente, e por conta disso ele é reincidente na nossa pauta. Nós saímos para o intervalo ouvindo um pouquinho do ponto de vista de cada um dos advogados que compõem a mesa aqui conosco hoje e vamos aprofundar um pouco mais o assunto, principalmente, doutor Leandro, dessa última proposta da redução da maioridade penal do senador Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo. O que ela difere em relação a outros textos que nós já tivemos propostos também na Casa Legislativa Nacional? Muito bem. Então, até para que o pessoal em casa que está assistindo o programa compreenda no plano jurídico que nós temos e o que está acontecendo, é importante só lembrar que não há impunidade em relação aos menores de 18 anos. Há a aplicação das chamadas medidas socioeducativas que, no caso da internação, representam privação de liberdade. É fato também que, nos termos da lei, essa privação de liberdade, que seria a internação, não poderá passar os 3 anos de duração. Então, é importante que as pessoas não vejam isso como impunidade. É bem verdade que se nós fôssemos perguntar a opinião de um familiar vítima de um crime violento praticado por um menor de 18 anos, e ao saber que ele só vai ficar internado no máximo 3 anos, é óbvio que isso vai gerar uma sensação de impunidade, não só no familiar, mas também na sociedade em geral. Isso não tem como a gente negar. A proposta em discussão, que me parece ser a mais aprimorada, e não quer dizer que eu estou elogiando ela, é porque ela é mais inteligente, ela é menos simples, e por isso me preocupa, porque eu vejo que há uma possibilidade dela ser aprovada, pelo menos em uma das casas legislativas. O fato é que, junto com a proposta de emenda constitucional 33 de 2012, existem, tramitando ao mesmo tempo, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 propostas de emenda constitucional. Umas vão propor a redução pura e simplesmente da idade para início da responsabilidade penal até os 16 anos. Outras vão falar que deve ser reduzido para 13 anos no caso de crimes hediondos. Também nós temos uma PEC que fala da redução da idade para início da responsabilidade penal para 15 anos nos casos de homicídio doloso ou roubo seguido de morte, o chamado latrocínio. A gente também vai ter proposta para reduzir a idade penal para 16 anos, tornando obrigatório o voto nesta idade. Eu acho que uma espécie assim de lógica perversa para justificar a proposta. E essa proposta do senador Aloísio Nunes Ferreira, lá de São Paulo, ela, ao meu ver, é mais bem elaborada porque, primeiro, de uma forma muito inteligente, o senador parece que quis contar com o apoio institucional do Ministério Público. E essa PEC, ela vai propor uma mudança no artigo 129, inciso 1º, que trata das atribuições, das funções institucionais do Ministério Público. E aí ele vai inserir no inciso 1º do artigo 129 da Constituição o chamado incidente de desconsideração de inimputabilidade penal para menores de 18 anos e maiores de 16. Então, a ideia é manter a regra geral até 18 anos, você é inimputável, mas, excepcionalmente, a partir desse incidente de desconsideração de inimputabilidade penal, a pessoa poderia ficar, então, esse menor de 18 anos, suscetível a uma pena criminal como se adulto fosse, como se maior de 18 anos fosse. Essa PEC também vai falar da necessidade de órgãos do judiciário, várias especializadas. Vai falar também que esse incidente deveria ser utilizado para os chamados crimes hediondos, para as situações de múltipla reincidência, a prática de lesão corporal grave e o roubo qualificado. Esse elemento patrimonialista aqui também é algo que precisa ser chamado para discussão. E vai falar, retoricamente, a PEC da necessidade de compreender o caráter criminoso da conduta, levando em conta o histórico familiar, social, cultural, econômico, bem como os antecedentes infracionais, tudo isso sendo atestado por um laudo técnico.
Aí a gente vê aqui, né, a necessidade de dar áreas de cientificidade ao trabalho que a gente sabe na prática forense que muitas vezes não é feito da maneira adequada. Então isso acaba sendo um embuste. E fala do efeito suspensivo da prescrição enquanto não transitar em julgado a decisão desse incidente de desconsideração da inimputabilidade. Mas desculpa interromper. Pois não? Mas é interessante pelo seguinte, um incidente de desconsideração. Isso, para justamente verificar se o adolescente entendeu como de fato, se o fato praticado por ele constitui crime. Me parece. Essa a ideia. É nessa linha. Mas o próprio critério biopsicossociológico. Sim, né? mas onde eu quero chegar é o seguinte, é que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele estabelece lá a condição de ato infracional, é crime. Né? A população não entende isso, né? Quer dizer, ela é mal informada de alguma forma sobre isso. Então, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que todo adolescente, criança menor de 12, né, e adolescente dos 12 até os outros incompletos podem praticar ato infracional, ou seja, crime, pode matar, pode roubar, pode traficar, o próprio Estatuto reconhece que a criança ou adolescente pode praticar, como de fato pratica, e especialmente adolescente tem noção de que pratica um crime. Então, me parece um paternalismo, né? Que o Estado é paternalista. Não, agora vamos verificar, é demagógico, vamos verificar se esse adolescente com 16 anos de idade poderia entender o caráter ilícito do ato infracional que ele praticou. Mas é óbvio que ele já pratica um ato infracional. Agora vamos estabelecer se é crime. Quer dizer, não existe fronteira. Ato infracional e crime praticado pelo imputável é a mesma coisa. Né? Então, só muda exatamente. Por que se dá um tratamento de ato infracional e não de crime? É porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo o que o próprio artigo 227 da Constituição reconhece, de que a criança e adolescente é pessoa em formação. Então, no primeiro momento, merece ele um tratamento diferenciado, a melhor do que o imputável. Ou seja, é uma oportunidade, uma chance que vai se dar para o adolescente que venha praticar um ato infracional. E como disse bem o doutor Leandro, ele não fica impune, ele recebe uma medida socioeducativa que a mais grave é uma medida que priva a liberdade do adolescente. Então, me parece também muito, muito bem elaborada, né, essa proposta, mas ela realmente não vai a lugar nenhum. Retoricamente bem elaborada, né? Eu só queria mostrar para a população o caráter retórico e, de certa forma, eu classifico como perverso dessa PEC, analisando a justificativa do senador. Então, ele, já nas primeiras linhas da sua justificativa, ele reconhece que o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não foi integralmente implementado, na parte que fala da proteção, ainda que seja paternalismo, da parte que trata da violência que a juventude nesse país aqui recebe por parte do Estado. Eu falo da chamada violência institucional, da violência estrutural. A gente está com o foco só na violência praticada por esses menores, especialmente nesses casos mais excepcionais de violência contra a pessoa. Mas e a violência que parte do Estado, né? Isso precisa ser analisado. O caráter de urgência dessa legislação, embora negado pelo senador, na verdade é exatamente isso. Conforme o noticiário, conforme o pânico social, vai se buscar o chamado direito penal simbólico, porque ele acredita, e fala isso na justificativa, que os menores, ao terem consciência da consequência jurídica das suas ações, eles iriam então parar de praticar esse tipo de conduta violenta. E aí, quando a gente brinca de direito penal simbólico, a gente precisa entender que há um efeito colateral nisso. Porque eu monto um programa de criminalização gigantesco, e com o passar do tempo, as pessoas percebem, o Estado não tem condições de aplicar, de executar esse programa de criminalização. E aí as pessoas vão perdendo a fé no direito penal. Exemplo clássico, proibição, lei seca no trânsito. Sim. No primeiro momento, é aquele alvoroço. Passa um mês, passa dois, verifica-se que não há estrutura para fiscalizar isso e a coisa fica, então, banalizada. O senador fala de uma ação de desconsideração da menoridade, pois eu diria, os menores já são desconsiderados, porque na nossa estrutura econômica eles são inúteis. Sim. Eles não trabalham, eles não consomem, então eles são inúteis, eles precisam ser disciplinados. E quando a gente vê que a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente não está sendo suficiente para disciplinar esse
sujeito de direito, esse indivíduo da nossa sociedade, aí então a gente vai apelar para o santo direito penal, para a legislação penal. É uma espécie assim de fé, de crença, uma religiosidade em torno dessa área do conhecimento jurídico. Sim. E ele fala aqui, o senador, para finalizar, que ele entende que a discussão ainda não está madura e a sociedade brasileira ainda não está preparada para uma tomada definitiva de posição, que pode ter consequências desastrosas. Veja o cinismo. Ele tem consciência que a questão é complexa, que não há um dado empírico de que essa mudança vai trazer benefício. A tendência é que exista, sim, um grande malefício, conforme exposto aqui pelos colegas de programa. E não apresenta nenhuma seriedade. Ele está apostando. É uma jogada. E ele sabe que, infelizmente, isso não vai dar certo, mas pode dar muito certo na questão eleitoral, numa recondução ao posto. Nós estamos discutindo a questão da redução da maioridade penal no Conversas Cruzadas dessa noite, que vai fazer mais um intervalo para a gente voltar daqui a pouco já com participações. Você que está nos assistindo já deixou seu recado nas nossas redes sociais e também por e-mail. Nós vamos tê-las aqui no nosso telão dentro de 2 minutos. Até já.